Cadê a Renata, hein? Põe na tela. A Renata está lá em Ribeirão Preto para trazer para a gente as informações do AgriShow, que segue movimentado. Renata que gosta muito de vir aqui também e quando está aqui, participa aqui dos nossos encontros e recepções na nossa Casa do Terra Viva. Estou olhando aqui porque o meu monitor está aqui e a Renata está exatamente aqui ao meu lado, no meu canto esquerdo. Oi, Renata! Bom dia! Bom dia, Tavinho. Sim, eu gosto bastante daí. Estive algumas vezes em Uberaba, Minas Gerais, sempre muito bem recebida. E o sol continua aqui na AgriShow, muito quente em Ribeirão Preto. E tecnologia também, os estandes estão cheios. Hoje a feira está muito movimentada. Eles não divulgam público apenas na sexta-feira, apenas o público final, mas são esperadas 195 mil pessoas e quarta-feira geralmente costuma ser o dia mais cheio das feiras, né? Eu vou falar de tecnologia com o Rodrigo Lima, ele é diretor comercial de agricultura inteligente da Bosch, está aqui do meu lado. Rodrigo, bom dia, obrigada pela participação. Inteligência artificial, tecnologia já é uma tendência aqui da AgriShow, né? O mercado não vive mais sem isso. Perfeito. Eu acho que muita gente conhece a Bosch, né, como uma indústria, teve um contato com uma parafusadeira, uma furadeira, mas a gente aqui na AgriShow traz nossas soluções de agricultura inteligente. Então a gente vai do plantio à colheita, trazendo soluções para o produtor ali, orientadas a ter mais produtividade, rentabilidade e principalmente sustentabilidade. O stand aqui chama a atenção, pedir para o Paulo mostrar, porque vocês trouxeram algumas demonstrações para o produtor entender melhor essas tecnologias. Perfeito. Uma das soluções que a gente está mostrando aqui é o One Smart Spray, né? É uma solução aí de pulverização inteligente, onde nós temos a capacidade de fazer a detecção das ervas daninhas e pulverizar só onde necessário. Então o agricultor ele sai hoje de uma pulverização em área total e faz a pulverização somente onde ele vê as daninhas. A gente está demonstrando aqui, então o nosso sistema ele é composto por câmeras. Essas câmeras elas fazem a identificação da erva daninha, tanto quando você ainda não tem uma cultura estabelecida, a soja, o milho, o algodão plantados ali, quanto também depois. Então ele consegue detectar o que é a cultura, né, uma soja, por exemplo, do que são as ervas daninhas. E aí a gente faz essa pulverização, né? A gente tem trabalhado aí no último ano muito com essa tecnologia, uma tecnologia que já está sendo comercializada e tem tido resultados muito interessantes. Estamos falando aí de hoje de em torno de 62% de economia média em todas as aplicações que a gente fez. E aí, obviamente, depende do campo do agricultor. Essa imagem que o Paulo está mostrando é como funciona o aparelho. Vocês vendem as câmeras e não o equipamento. Exatamente. A gente vende o sistema de pulverização inteligente. Então, ali o telespectador está vendo como ele identifica a erva daninha e consegue entender ali, por exemplo, o que é o milho do que são as ervas daninhas, né? É legal ver, o telespectador deve estar vendo a luz aqui piscando, né? Esses são módulos de LED que permitem fazer a aplicação tanto de dia quanto de noite. Então, dessa forma, você faz a aplicação aí do herbicida somente onde necessário. O sistema ele é programado para reconhecer a planta daninha? Exatamente. Através de inteligência artificial, o nosso sistema tem a capacidade de detectar o que são as ervas daninhas do que é a cultura que está ali, seja soja, milho. Vocês têm outra demonstração aqui, pedir para o Paulo vir aqui para trás. Vocês têm aqui, pode ficar. Vocês têm aqui, o que é exatamente isso aqui? Legal. Aqui é o nosso sistema de plantio inteligente, o Bosch IPS, tá? Que a gente está demonstrando aqui. É um sistema hoje que conta com controle linha a linha dos dosadores de sementes. O que é isso, Rodrigo? Basicamente, através desse sistema, eu consigo controlar dosadores de qualquer máquina do mercado e distribuir sementes de uma maneira equidistante, ou seja, tendo a mesma distância entre sementes. Então, se eu entrar numa curva, por exemplo, eu vou ter os mesmos espaçamentos dentro da parte interna da plantadeira quanto na parte externa. Eu consigo evitar sobreposição de sementes, consigo fazer uma taxa variável. Se o produtor tiver os mapas hoje da lavoura dele, entendendo como está cada talhão, a gente consegue fazer o plantio de semente configurado para aquela necessidade dele. O que isso entrega para o produtor, né? Maior produtividade e economia de insumo. A gente está falando aí de economias de insumos em sementes e também em fertilizantes, que a gente faz distribuição por seção de até 20%. E um aumento de produtividade aí de até 13%. A gente tem um estudo com a Embrapa, inclusive, que chegou a 8% de economia com o nosso sistema. E aqui nessa outra parte, vocês mostram também, é basicamente o mesmo equipamento de lá, mas é para o produtor aqui ter uma outra noção, né? Perfeito. Por quê? Porque as nossas soluções, elas são conectadas, né? Então, toda a nossa solução de pulverização, de plantio, elas são conectadas. E a gente sabe que o produtor, às vezes, ele tem máquinas trabalhando no mesmo talhão. Então, para evitar que uma plantadeira passe numa área que a outra já fez a semeadura, a gente conta com um sistema de conectividade e a gente evita esse tipo de coisa. Então, as máquinas, elas estão com
constantemente conversando entre si para que você garanta a economia do produtor da melhor forma possível. Esse é o sistema, essa telinha? Essa tela é uma das opções que a gente tem, então a gente trabalha com uma interface própria, essa tela própria, onde o produtor pode olhar no trator, né? Ou também Isobus. Então, se ele tem um trator que já tem uma tela, já tem um display, a gente conta com essa solução e ele vai ter também a visualização do nosso sistema. Obviamente, tudo isso conectado. Então, se ele tiver necessidade, a gente consegue ver isso na nuvem, tanto no celular dele, quanto aqui, como a gente está demonstrando no site. Para ele, só uma dúvida. O produtor, se ele precisa ter conhecimento de tecnologia, de agronomia, ele consegue interpretar esses dados? Isso é muito legal. Essa é uma solução que foi toda desenvolvida aqui no Brasil, né? E a gente sempre pensou muito em usabilidade. A gente sabe, né, a necessidade ou a dificuldade que a gente tem de capacitação no campo. Então a gente tem as soluções sempre voltadas para melhor utilização aí do agricultor. Tá? Então são soluções super simples de utilizar, de maneira bem intuitiva, para que independente de quem esteja lá no controle da máquina consiga executar. O que é muito legal aqui, que a gente está mostrando para o telespectador, é que esse sistema ele conta com conectividade. Então, por exemplo, eu posso ter um gerente da fazenda olhando o que está acontecendo, como que está o plantio, ou também, se necessário, configurando essa máquina. Então eu consigo colocar os mapas que eu já tenho planejados, tudo isso eu consigo mostrar pro agricultor e configurar a máquina à distância. Ela mexe aqui? Quem que pode mostrar para a gente alguma mudança? A gente consegue ver a máquina aqui, aqui é um plantio que já aconteceu, tá? Então a gente consegue olhar aqui, por exemplo, como que está a minha qualidade de semente, se eu tiver alguma falha, alguma dupla, singulação, e não só os dados do nosso sistema de plantio, como também do trator. Então eu consigo saber se o trator, por exemplo, está numa velocidade ok, se ele está trabalhando a 6, a 7, a 8 km por hora, como que está a questão de combustível, enfim, tanto dados da máquina, do implemento, da plantadeira, quanto também do trator, independente da marca aí que o produtor tem, desde que ele trabalhe com a tecnologia Bosch PS. Rodrigo, esse sistema vale para qualquer cultura? Esse sistema trabalha em grãos grossos, tá? Então a gente trabalha com soja, milho, algodão, amendoim, né? E o nosso sistema de pulverização também. A gente está sempre olhando para grãos grossos. Para grãos finos, o que a gente faz é uma distribuição, aí não linha a linha, mas uma distribuição de seção através da hidráulica, né? Então eu também consigo fazer uma taxa variável em sementes de grãos finos, como um milheto aí, enfim, trigo, o que for. O produtor adquire o sistema e vocês dão assistência? Como é que funciona isso? O produtor ele é o pacote e fechou? A gente tem nossos parceiros, né? Então a gente vende hoje através de empresas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas e também revendas parceiras. O produtor pode ir adquirir a solução diretamente deles, como ele quiser. Obrigada pela participação. Tavinho, viu só quanta tecnologia que a gente tem aqui na AgriShow? É o que eu mais estou vendo aqui, inteligência artificial, são duas coisas que as pessoas têm falado muito aqui na AgriShow. Inteligência artificial, máquinas conectadas e também a conectividade, como é que precisa melhorar a conectividade no campo, mas as empresas também já estão atrás dessas soluções. E você está em Uberaba, Minas Gerais, a gente vai se encontrar segunda-feira na redação, você pode me trazer queijo. Queijo? E você vai me levar o que daí de Ribeirão Preto? É escambo, é troca. Você leva alguma coisa, eu levo o queijo. Ou vai fazer que nem o pessoal da redação lá, que falou para eu levar queijo, eu falei, manda o Pix. Falei, não, tem que ser cortesia. O que você vai levar para mim de Ribeirão? Então, segunda-feira a gente pode fazer o dia do pão, né? Você vai levar o pão, vai levar o queijo de Uberaba, e eu vou levar cerveja. Aqui de Ribeirão Preto. Não é famosa? É famosa, mas nós vamos ter que fazer um happy hour então, porque na hora que eu chego lá não dá para tomar cerveja não. 11 horas da manhã não dá não. E nem no trabalho. Depois do expediente. Tá bom? Fechado, depois do expediente.